No dia 31 de janeiro, o fundo MORE11, MORC11, BLMC e BLMR divulgaram um fato relevante muito importante. Para quem já está acompanhando essa possível dissolução desses ativos para o RVBI, é bastante importante prestar atenção nesse vídeo, porque essas informações vão fazer que você pague nenhum imposto ou o menor imposto possível para o seu caso. Então se atente muito bem. Então os 4 fundos divulgaram no mesmo dia 31, um fato relevante, na verdade quase idêntico, só mudando realmente as informações de cada fundo, CNPJ, administradora, localização, entre outros pontos mais específicos. Então o MORE11 também divulgou, o BLMC, o BLMR e o MORC11, tá? Inclusive o texto é praticamente o mesmo, tá? Inclusive tem partes que são iguais. E a gente consegue verificar já logo de início que a substituição do anterior administrador do fundo já foi devidamente implementada, sendo que para início do processo de liquidação, as cotas do fundo deixarão de ser negociadas no mercado da B3 a partir do encerramento do pregão do dia 2. Isso para os 4 fundos, MORC11, MORE11, BLMR e BLMC. Então essa informação está nos 4 fatos relevantes e as informações abaixo que eu lerei estão em todos. Então se você tem um MORC11, se você tem um BLMC, BLMR, é a mesma informação, tá pessoal? Então aqui primeiramente, os cotistas deverão encaminhar ao administrador a declaração informando seu custo médio de aquisição, tá bom? Inclusive no próprio fato relevante eles informam como que você poderia fazer isso. Essa é a questão que é diferente de cada fato relevante, tá? É o e-mail e o nome do assunto. Então, um e-mail que você precisa enviar é escrituração.fundos@apexgroup.com. Isso é um e-mail igual para todos os fundos, só que o assunto ele vai mudar conforme a custódia de um ativo que você tem. Então, por exemplo, MORE11, no caso, o assunto vai ser MORE11, tracinho custo de aquisição. Se você tem o MORC11, por exemplo, você vai verificar que o assunto vai ser MORC11 barra custo de aquisição. Então, se você tem mais do que um fundo, desses 4 fundos, você vai ter que enviar mais de um e-mail para essa administradora. Outro ponto importante é que os valores pagos aos cotistas do fundo, a título de resgate decorrente da liquidação do fundo, estão sujeitos à alíquota de 20%, ou seja, a regra normal de fundo imobiliário. Se você tem lucro na sua cota, você paga 20%, tá bom? Só que aqui eles vão fazer de forma retida na fonte. Então, a própria administradora já vai descontar na fonte o imposto devido. Como que ela vai descontar? Ela calculando com o seu preço médio e calculando essa relação, a proporção de, por exemplo, MORE11 para o RVBI, né? Justamente em relação ao valor patrimonial. E uma coisa bastante importante, isso é urgente porque caso o administrador não receba nenhum e-mail da sua parte, na verdade aqui o custo médio de aquisição será considerado 0. Então, na verdade, você vai pagar um imposto muito alto nessa operação. Então, se você já é um cotista do MORC11, MORE11, BLMR, BLMC, faz sentido você enviar até dia 23 de fevereiro, ou seja, tem um mês inteiro praticamente de fevereiro para você enviar para o e-mail que eu comentei. E as informações um pouco mais detalhadas a gente ainda não tem, que é o caso do fator de proporção, né? Então, por exemplo, uma cota de MORC, quantas cotas de RVBI será essa conversão, né? Será essa dissolução? Ainda a gente não consegue confirmar. Pessoal, o fator de proporção entre as cotas de emissão do RVBI e as cotas do fundo detidas por seus cotistas será divulgado na sequência da negociação definida dos ativos, assim como o valor de liquidação do fundo, ou seja, ainda não foi divulgada essa informação, né, qual que vai ser a proporção. Uma cota de MORC vai virar quanto de RVBI, isso vai depender de cada caso, de cada fundo, tá, dessa dissolução. Outra coisa importante é que a conclusão da liquidação do fundo será estimada para a primeira quinzena do mês de março. Então, na verdade, você tem que enviar até dia 23 esse seu preço médio, a administradora vai calcular, já vai resgatar o imposto se tiver imposto nessa operação, e vai realmente liquidar lá para a primeira quinzena de março, ou seja, a gente tem um mês e meio praticamente para que essa operação seja concluída. Agora sim, pessoal, a gente vai para o anexo 1, que o próprio fato relevante fala, que é, na verdade, o molde para o documento que você vai enviar por e-mail para a administradora, tá bom? Primeira coisa aqui no anexo 1, a gente vai verificar aqui, inserir qualificação completa. A qualificação completa é o seu nome,
e o seu CPF principalmente. Mas se você quiser, você pode colocar brasileiro, pode colocar a residência também, você pode colocar mais informações, mas o necessário realmente é seu nome e o seu CPF principalmente, tá bom? Então, se você já é investidor, pessoa física, você vai preencher dessa forma. Inclusive, no próprio Fato Relevante, eles informam passo a passo. Inclusive, eu vou deixar no primeiro comentário fixado todos esses links desses fatos relevantes dos 4 fundos para vocês verem na prática como faria. Então, se você é pessoa física e investe, né? Então, investidor residente no Brasil, se você mora no Brasil, pessoa física. Se você não mora no Brasil, vai ser um outro caso específico, tá bom? Mas como a maioria dos investidores moram no Brasil, situação tributária, você coloca tributado, ou seja, no momento que você faz uma venda de fundo imobiliário, você precisa pagar 20%. Então, se você for outra condição, você pode explicar, justificativa, mas a maior parte dos investidores é tributado normal, então você coloca ali tributado, que no caso o imposto seria retido na fonte mesmo, tá bom? E aqui outro fato importante é que é o preço médio, tá? O preço médio você vai ter que colocar aqui. Se você não sabe como calcular seu preço médio, no vídeo anterior, inclusive do MGFF para o VGHF, eu mostrei que pela B3 você consegue puxar suas notas de corretagem de determinado fundo para poder calcular. Mas normalmente a corretora já mostra esse número de forma fácil para você. Se você não tiver isso, você pode também ver em consolidadoras de carteira, como Gorilla, como Dividendos.me, entre outros ali do mercado, para você calcular esse valor certinho, tá bom? E aí, novamente, aqui, inserir o local que você está assinando, né? Inserir o local que você está fazendo esse arquivo, a data e a sua assinatura. Pessoal, essa parte aqui, no More 11, não teve essa continuação do fato relevante, tá? Só teve nos fatos relevantes do BLMC, BLMR e MORC 11, essa continuação do anexo 2. O que é o anexo 2? O anexo 2, na verdade, é essa explicação um pouco mais aprofundada sobre como você pode preencher esse e-mail para a administradora e também explicando um pouquinho melhor como que aconteceria essa dissolução dos ativos. Bom, então repete muitas vezes a mesma informação, então o custo médio de aquisição das cotas desses fundos precisa ser informado até dia 23 e também o custo médio de aquisição de valor zero se você não declarar para a administradora. E aí aqui ele explica como que calcula o preço médio, eu acredito que seja algo básico para quem já investe em fundo imobiliário, mas não custa como investidor só confirmar mesmo se o cálculo está certo, seria nessa base, mas não é o foco do vídeo. Eu vou avançar, tá bom? E o preenchimento, novamente, é como eu expliquei para vocês. Então, se você é investidor pessoa física e mora no Brasil, então, investidor residente no Brasil, pessoa física, tributado, coloca o seu custo médio de aquisição, né, como até o fato relevante informa, e depois você preenche só os outros pontos que são importantes, né, o local, a data, sua assinatura, seu nome completo. Pessoal, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, é um vídeo realmente um pouco mais apto, para quem quer saber como vai ser se desenrolar. Ainda a gente não consegue confirmar a questão de lucro, tá? Mas o que a gente pode fazer é um cálculo básico. Então, se você pegar o valor patrimonial, o desconto do valor patrimonial, por exemplo, do MORC 11, hoje é em torno de 10%, e do RVB em torno de 1, 2% somente. Então, existe uma diferença ali de 8% que pode ser seu ganho de capital. Claro que eu estou simplificando, não é exatamente esse valor, porque inclusive eles não passaram exatamente os valores de proporção das cotas, né? A gente vai ter que esperar realmente outros fatos relevantes. Tomara que tenham gostado do vídeo e se vocês quiserem uma continuação desse tema, com certeza eu vou ter que gravar outro vídeo lá em março para a gente poder verificar a finalização dessa operação, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.